Olá, meu nome é Karina e eu decidi criar esse canal como uma forma de poder expressar minhas ideias, meus pensamentos, as minhas reflexões acerca da vida de uma forma geral. Nesse primeiro vídeo, eu gostaria de falar sobre empatia e apatia. Eu tenho pensado sobre isso há mais ou menos um mês, quando, conversando com alguns amigos, surgiu o papo de família, de como a família para essas pessoas é sagrada, de como uma determinada situação de um conhecido dentre esses amigos que destratava o pai, não conseguia ter uma relação boa com o pai, nem falar dele de uma forma agradável por conta da história que essa pessoa teve com o pai, como essa situação para essa pessoa que estava na roda de conversa era inaceitável. Para essa pessoa, a gente tem que respeitar nossos familiares, nossos pais principalmente, independente de como se dá essa relação com eles, independente de como tenha sido a história ou o histórico dessa família. E surgiu um comentário de uma outra pessoa, ainda referente a esse assunto, em que ela dizia: se alguém te der um soco agora no meio da rua, você não vai ter responsabilidade nenhuma sobre essa pessoa. Querendo comparar a situação da família. Por exemplo, se um pai seu te agredisse, ou uma mãe sua te agredisse, você teria que aceitar aquilo por conta dos laços familiares, dessa hierarquia. E eu fiquei pensando nisso e até tentei, acho que, falar sobre isso no momento, mas eu preferi deixar passar e pensar nisso sozinha para depois compartilhar a minha opinião. E eu fiquei refletindo sobre como é difícil pra gente ter esse mesmo tipo de compaixão, esse mesmo tipo de afeição que nós temos por nossos familiares, pelos nossos amigos, por pessoas desconhecidas, né? É muito louco pensar que a família tudo bem porque a gente não escolhe, né? A gente já nasce dentro de uma família e não há opção. Mas amigos, antes deles se tornarem nossos amigos, eles eram pessoas comuns, pessoas desconhecidas, que talvez a gente até tenha cruzado com eles no metrô, na rua, enfim. E que depois de ser desenvolvida uma amizade, a gente criou um afeto por essa pessoa. Mas eu fiquei pensando, por que será que é tão difícil que a gente tenha essa mesma afeição por qualquer outra pessoa? E não só pensando nessa dificuldade, mas pensando se isso é certo da nossa parte, se isso nos ajuda ou nos atrapalha. E aí eu passei por uma situação, um dia desses eu tava no metrô e não tava tão cheio, mas aqui quem mora em São Paulo sabe que isso é quase impossível. Mas eu tava de pé e eu lembro que entrou uma moça numa estação e ela ficou atrás de mim. Essa moça carregava uma mochila nas costas, ou uma bolsa grande, não me lembro exatamente. E a bolsa, ou mochila, essa pessoa começou a tocar nas minhas costas, meio que me empurrando, com o balanço do metrô e tudo mais. Isso foi me cutucando. E aí na hora eu lembro que eu fiquei meio irritada. Eu tava com fone de ouvido, mas eu lembro de ter olhado assim pra trás e pensado, ai que droga, né? Essa pessoa aqui me incomodando. Mas como eu já tava, acho que, pensando muito nisso, me deu um clique. E aí eu pensei, mas peraí, se essa pessoa que tá aqui atrás de mim fosse uma amiga minha, ou se fosse uma prima, ou a minha mãe, ou a minha tia, não sei. Será que eu ficaria tão incomodada assim com essa situação? Mesmo que a pessoa não falasse nada, mesmo que a pessoa não dissesse, ai desculpa, viu, tá pegando em você. Mesmo que ela não falasse um ar, será que eu realmente ficaria tão incomodada? E uma outra situação parecida aconteceu com uma amiga minha. Eu e ela fomos ano passado num festival, o Festival do Japão, que ocorre todos os anos aqui em São Paulo. E a gente estava indo em direção a um stand de mangás. E ela foi entrando, assim, sem perceber que existia uma fila, né, de pessoas para entrar nesse stand.
E aí a primeira pessoa que estava na fila, uma menina, acabou falando pra ela: "Ah, aqui é fila, viu? Se você não percebeu", algo assim, não sei se ela chegou a falar isso. Mas a minha amiga voltou e a gente acabou, acho que, desistindo de ficar na fila. E desde que isso aconteceu, essa minha amiga sempre se recorda dessa situação com raiva. No mesmo dia ela falou disso com raiva e ficou falando até a gente ir embora. Ai, que raiva daquela menina, né? Ai, meu Deus, que menina chata. Eu devia ter voltado lá e dado um soco nela. E coisas do tipo. E até hoje, sempre que a gente se lembra de alguma situação que envolva raiva ou irritação, essa minha amiga fala dessa situação em específico. E aí eu fiquei pensando também, eu pensei, poxa, será que se fosse eu que estivesse lá no início da fila, ou qualquer outra pessoa que essa minha amiga conhecesse, e já fizesse parte do círculo dela, será que ela agiria da mesma forma? Será que ela sentiria essa irritação tão grande, essa raiva? E aí eu fiquei refletindo sobre isso, e há um tempo atrás eu assisti finalmente ao filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick. Eu nunca tinha assistido. E logo no início do filme, para quem não assistiu, tem toda uma cena dos macacos, né, nossos antepassados, para quem acredita. E é basicamente o dia a dia deles, como eles se comportavam, indo atrás de comida e de água, e sempre limpando e defendendo o seu espaço. E tem uma cena em que eles acabam se confrontando com outro grupo de macacos. E eu fiquei pensando nisso e cheguei à conclusão de que, nessa época, fazia sentido que a gente tivesse esse tipo de reação em relação aos outros seres, mesmo que eles fossem da nossa própria espécie. Porque as condições de vida naquela época eram muito instáveis, então existia todo o nomadismo de trocar de lugar o tempo inteiro, não existia residência física. Então existia toda uma preocupação com o espaço e com o grupo, com a família, em defender a família, defender a água, defender o alimento. Então fazia sentido naquela época que as pessoas, que os seres agissem dessa forma sempre na defensiva, né? Que entrassem em combate. Mas se a gente for pensar na sociedade como ela é hoje, é complicado compreender, porque, por exemplo, você não fica na porta da sua casa fazendo cara de mal, com medo de que alguém vai entrar e tomar conta da sua casa, de que alguém vai entrar e roubar sua esposa ou seus filhos, não sei. Isso não acontece mais. A forma como a sociedade é hoje, a gente sabe que cada um tem o seu espaço. Por mais que talvez não de uma forma tão justa, socialmente falando, mas cada um tem o seu espaço. Então é meio difícil compreender porque a gente ainda carrega isso dentro da gente, essa atitude defensiva, porque a gente ainda tem tanta dificuldade em olhar para o outro como alguém semelhante a nós e não como alguém ameaçador, alguém que pode tirar o que é nosso, roubar o que é nosso. Então eu realmente penso que talvez a gente deva reavaliar a nossa atitude perante as outras pessoas, nosso julgamento constante. Eu realmente acredito que o ser humano necessita julgar o outro. Não acho que isso seja, que não julgar seja possível, mas ao mesmo tempo eu me pergunto se a forma que a gente julga é a mais adequada, se é a mais prática. Eu sempre penso em termos de praticidade, como facilitar a minha vida. Então eu sei que eu vou sempre me basear em situações que acontecem com outras pessoas, em atitudes que outras pessoas tomaram, e vou avaliar a consequência que isso teve na vida dela. E avaliando isso, eu vou poder escolher se eu quero aquilo para minha vida ou não. E esse tipo de julgamento eu acho completamente correto. Mas o outro tipo de julgamento, que é o que a gente mais faz, que é justamente ver as outras pessoas como se elas fossem completamente separadas de nós, como se a gente
não dependesse delas, não precisasse delas para nada, e dessa forma julgar todas as atitudes delas, sem pensar que, da mesma forma que a gente faz parte de um círculo, que a gente tem nossa família, nossos amigos, nossos entes queridos, essa pessoa também tem. Então aquilo que esse amigo comentou, de a pessoa dar um soco em você, e que isso te daria, por você não conhecer ela, te daria direito de revidar sem nenhum tipo de arrependimento, sem nenhum tipo de pensamento ou de emoção mais profunda, eu penso que talvez não seja certo, porque essa mesma pessoa também tem uma família, também talvez seja filhos, talvez essa pessoa seja, da mesma forma que eles enxergam a família como algo sagrado, talvez essa pessoa seja um pai, ou seja uma mãe, talvez seja ela uma figura sagrada para alguém. Então por que tá tudo certo a gente agredir essa pessoa de volta e não agredir um pai ou uma mãe? Eu não estou dizendo que a gente tenha que fazer isso, mas por que essa compaixão tem que ser direcionada apenas a um tipo de situação, a uma pessoa e não a todas? Eu sei que pode parecer algo tópico e eu sei que meus pensamentos por vezes são interpretados dessa forma. Eu sou realmente pacifista e tento pensar em formas de viver que sejam, como eu disse, práticas, que não deem tantas voltas, porque eu realmente acredito que a vida é muito simples. É só a gente pensar, né? E a gente pensando, a gente chega a essa conclusão de que talvez as atitudes que a gente tem, que a gente repete, são padrões que a gente repete durante toda a nossa vida, sem nunca se questionar. Se a gente avaliar que esses padrões que a gente está repetindo não estão fazendo a gente evoluir, que eles continuam fazendo a gente sofrer, é impossível que você queira continuar no mesmo lugar. É uma questão de sobrevivência, né? Então, o intuito desse vídeo e dos outros que virão, na verdade, é esse. É levantar questões, levantar ideias, pensamentos, fazer a gente talvez avaliar a forma que a gente vive, em busca realmente de uma melhora, de um estilo de vida mais saudável, mentalmente falando, psicologicamente falando, talvez. Então fica a minha dúvida. Será que a forma que a gente enxerga o outro é a melhor? Por que a gente tem tanta dificuldade de sentir essa empatia, essa afeição? Uma coisa que eu sempre digo, que as pessoas acham que é meio extrema, ou meio ridículo até. Eu costumo dizer que eu adoro filme de apocalipse, de fim de mundo. Eu adoro, porque nesses filmes, nesse momento em que a pessoa tá tão desesperada, em que ela percebe que ela pode morrer a qualquer momento, eu acho que é o único momento em que o ser humano acorda. Ele tem aquele clique, ele percebe que, caramba, o que eu tô fazendo? E que eu acho que todas as outras coisas que a gente se preocupa tanto, os ideais, as bandeiras que a gente tenta levantar e todos os outros tipos de separação que a gente faz, porque eu acredito muito nisso também, que a forma que a gente os movimentos que a gente acaba se envolvendo e querendo defender, ao invés de eles unirem, eles acabam segregando muito mais. E eu acho que nessa hora de desespero, além da gente perceber que talvez esses ideais não são tão importantes quanto a gente imagina, a gente também percebe o outro, né? Imagine-se numa situação extrema, por exemplo, depois de uma catástrofe natural, ou você no meio de um tsunami, eu não sei, alguma situação muito extrema de morte mesmo, risco de morte muito grande, em que você percebe alguém que está do seu lado. Você vai parar para querer saber se aquela pessoa é corintiana, se ela é feminista, se ela é petista? Não vai. Ou pelo menos eu espero que não. Espero que você não, que a gente realmente não tenha essas barreiras tão grandes, tão solidificadas. E eu realmente acredito que a gente não tem. Porque na hora do aperto, na hora que a gente precisa ajudar o outro, a gente sempre acaba percebendo, enxergando o outro sem essas barreiras. E respeitando, tendo compaixão, tendo empatia. E aí a minha questão é justamente, será que a gente realmente precisa passar por situações tão extremas, chegar a quase morrer ou ter uma doença muito grave para perceber isso?
para perceber o quanto é simples a gente ter uma boa convivência, o quanto é simples a gente amar, o quanto é simples a gente respeitar o outro. Então, acho que já falei demais. Fica aqui meu questionamento sobre isso, sobre apatia, sobre empatia. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que comentem o vídeo com a opinião de vocês sobre esse assunto. E é isso, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.